Hoje é 10 de novembro de 2016. O meu nome é Lucas. O título e o tema desse vídeo é Astrologia é pecado? O motivo desse vídeo é que os vídeos desse canal são em português brasileiro e o Brasil é um país com 65% de católicos. Então, embora não seja uma preocupação minha, é possível que algumas pessoas tenham esse tipo de preocupação e eu decidi fazer esse vídeo. E esse vídeo já vai partir do ponto de vista daqueles que lidam com o conceito de pecado. Eu não vou aqui demonstrar ou comprovar ou discutir a ideia de pecado. Já é para as pessoas que acreditam na ideia de pecado, então não vou aqui tentar demonstrar pecado e nem astrologia. Então talvez vai ser um vídeo que não vai interessar a todas as pessoas. Eu já adianto também que eu não vou responder conclusivamente a pergunta. Eu não vou responder com certeza que sim é pecado ou não é. Eu já antecipo isso antes do vídeo, né? Antes de começar a exposição. Eu não tenho autoridade, nem conhecimento e nem intenção de dar uma resposta absoluta, né, com certeza sobre essa questão. O que eu vou fazer é apresentar duas perspectivas para que a própria pessoa possa depois pesquisar mais e ela própria tomar uma decisão assumindo toda a responsabilidade. Então, o primeiro ponto de vista é que sim, a astrologia é pecado. Esse ponto de vista se baseia em quê? Então vou citar aqui algumas passagens da Bíblia. Deuteronômio 18:10. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia. Deuteronômio 18:14. Eis que as nações que vais conquistar ouvem oráculos e adivinhos. Quanto a ti, isso não te é permitido. Levítico 19:31. Não vos voltareis para os necromantes, nem consultareis os adivinhos, pois eles vos contaminariam. Isaías 47, Lamentações sobre a Babilônia, versículo 13 a 14. Estás cansado de tuas inúmeras consultas? Apresentem-se, pois, e te salvem aqueles que praticam astrologia, que observam as estrelas, que te dão a conhecer de mês em mês o que há de sobrevir-te. Eles são como o restolho, o fogo os queimará. E aí segue o restante do versículo. Então aqui são versículos e trechos de versículo falando sobre astrologia. E agora eu vou acrescentar o Catecismo da Igreja Católica, né? O Catecismo, a versão que foi redigida depois do Concílio Vaticano II, número de referência 2116. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrir, entre aspas, o futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médiuns escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e finalmente sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. E some-se ainda, né, os escritos dos chamados santos padres, né, do início do cristianismo. Muitos desses santos padres eles condenam a astrologia. Né? Então, como por exemplo Tertuliano na obra Da Idolatria e também Cirilo de Jerusalém na palestra Catequética 4. E vários outros deles condenam a astrologia. Então, com base nesses versículos, nesses trechos de versículos, né, no catecismo e nas palavras, né, nos escritos dos Santos Padres, fica o fundamento, né, do ponto de vista de que diz que sim, a astrologia é pecado. Então, qual seria o argumento do ponto de vista que diz que não, a astrologia não é pecado? A palavra astrologia ela pode designar diferentes práticas. Ela pode sim ser usada no sentido de predição ou adivinhação, mas também pode designar o estudo de supostas correlações entre a posição dos astros e fatos ocorridos na Terra. Por exemplo, você vê uma correlação entre determinada posição dos planetas e o fato das pessoas serem canhotas. Um exemplo, uma suposição. Então, essa percepção, né, perceber isso, seria um pecado? A investigação que levou você a perceber isso, né, ter essa percepção, isso seria um pecado? Então, se uma correlação assim existir,
elas seriam um aspecto da realidade, né? Então perceber a correlação, se a correlação existir, seria entender um pouco mais da realidade. Ou seja, você não está prevendo o futuro, não está adivinhando, você vê uma pessoa canhota, vê a posição dos planetas, vê a repetição dessa coincidência e propõe uma correlação. É uma atividade de observação, especulação e teste. E muitos dos que são chamados de astrólogos atuam próximos desse recorte. Então, se uma pessoa assim ainda quisesse não carregar a carga da palavra astrologia e se chamar simplesmente de pesquisador de correlações, caberia enquadrar ela como uma pecadora? Então esse seria basicamente o principal argumento, né? Existe uma parte, um tipo de astrologia que simplesmente tenta entender a realidade e pesquisar correlações sem que necessariamente trabalhe com previsão ou adivinhação. É óbvio que se existir uma correlação, você pode projetar ela no passado nem no futuro, mas isso não é exatamente prever o futuro, da mesma forma que um panfleto do cronograma de um evento não é uma previsão mística. Então tem um panfleto com um cronograma de um show, de um festival, ele diz o que vai acontecer, mas não é uma previsão no mesmo sentido de uma previsão mística, né? E mesmo que o pesquisador ou astrólogo jamais projete nada no futuro, né, é uma decorrência da existência de uma correlação que outras pessoas podem considerar cenários mais ou menos possíveis, né, no futuro, levando em conta a correlação que foi descoberta. Então, no caso de um suposto pesquisador que abdique de qualquer menção futuro, abdique de ser chamado de astrólogo, ele ficasse simplesmente notando correlações, ele teria que abdicar até dessa percepção desse aspecto da realidade para evitar o pecado, né? Então o problema, né, quando você passa pela questão de definição, de nomenclatura e de esclarecimento. Na época dos santos padres da patrística, que vai até mais ou menos o ano 600 ou 700, a astrologia era majoritariamente condenada. Na Idade Média, principalmente por volta ali do ano 1200, talvez por causa do cristianismo já estar mais consolidado doutrinalmente, surgiram tratamentos mais amenos à astrologia, como por exemplo o do próprio Tomás de Aquino. Outros religiosos da Idade Média que escreveram sobre astrologia são Roger Bacon e Santo Alberto Magno. Alberto Magno foi inclusive professor de Tomás de Aquino. Santo Alberto Magno escreveu sobre uma astrologia que, segundo ele, não ia contra os princípios cristãos e que também ajudaria a viver melhor os princípios cristãos. Alberto Magno é considerado santo e doutor da igreja, mas isso não quer dizer que a igreja endosse tudo o que ele disse, né? Na Renascença, a astrologia coexistiu relativamente bem com a religião. No período do Iluminismo, a astrologia cai de prestígio e quando ela retorna no século XIX, ela vem bastante ligada a correntes esotéricas e não tão ligada mais à religião tradicional. E uma das manifestações mais recentes da igreja a respeito é o item do catecismo que eu li anteriormente, né? Será que esse item inclui a simples observação das correlações, se aplica nesse caso? Esse item do catecismo inclui a astrologia como era entendida por Alberto Magno? Então eu não sei responder de forma conclusiva essas questões. Então, recapitulando, se um católico lida com astrologia, né, eu conheço cristãos que lidam com astrologia e ele não considera que o que ele está fazendo é um pecado, provavelmente é porque ele entende a astrologia dele, né, que ele pratica, mais como uma observação de correlações na realidade do que como uma predição mística do futuro. Que ele entende a astrologia dele, né, como sendo a que Alberto Magno defendia e não aquela que os santos padres condenavam. Então eu apresentei duas perspectivas, né? Cada pessoa fica responsável por aprofundar sua pesquisa e fica principalmente responsável pela sua própria decisão. Se a pessoa estiver temerosa ou confusa, a visão mais segura seria considerar a astrologia pecado, levando em conta os versículos, né, os trechos de versículos que eu citei nesse vídeo e o trecho do catecismo que eu citei nesse vídeo. Como eu já citei, essa não é uma preocupação minha, né? Mas levando em conta o grande número de católicos no país, eu decidi apresentar essas duas perspectivas. É isso, o vídeo termina aqui.